Deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz de meu peito. Antes de ser chamado, já havia um nome. Antes de ser do caminho, uma vida sentada à margem. Jesus passou, não viu um cargo, não viu um futuro pronto, viu uma pessoa. Também hoje, Jesus vê você e vê cada uma e cada um de nós. Bem-vinda, irmã, bem-vindo, irmão. Talvez você já tenha se perguntado: Deus, tu tens um propósito para a minha vida? Tu tens uma missão para mim? Qual é a tua vontade? Se isso também já aconteceu com você, saiba, você não está sozinho, você não está sozinha. Cada um e cada uma de nós, em algum momento, busca entender o sentido da sua vida, seu chamado, sua vocação. E a boa notícia é que Deus tem um propósito de vida para você. Deus chama e vocaciona você para uma missão e nenhuma outra pessoa poderá realizá-la em seu lugar. Neste domingo, iniciamos a Semana de Vocações na ISLB, um tempo para refletirmos com intensidade sobre este tema. Que este encontro em culto seja um momento para você ouvir o chamado de Deus, também para o ministério com ordenação. A Ele podemos dizer: ajuda-me a tornar-me a pessoa que Tu criaste para eu ser, mas não posso fazer isso sem Tua ajuda. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, o Deus Criador, que nos chama pelo nome para uma vida com propósito. Em nome do Filho Jesus Cristo, que nos vê, nos encontra e chama para segui-lo. E em nome do Espírito Santo, que nos reúne e envia para viver o chamado. Amém. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamadas filhas de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande sermos chamadas filhas de Deus. Em humildade, confessamos os nossos pecados. Oremos. Deus de amor, desde nosso batismo, Tu nos chamas pelo nome. Tu tens um propósito para a nossa vida. Nós reconhecemos com sinceridade que muitas vezes não Te escutamos. Ignoramos o Teu chamado e, no processo, acabamos fugindo da própria fé. Confessamos, ó Deus de bondade, que resistimos ao Teu chamado quando Ele nos leva a caminhos que nunca imaginávamos para nós, especialmente ao ministério com ordenação em Tua igreja. Tu, Deus da graça,
usas diferentes formas para nos despertar ao chamado que nos fazes. Confessamos, no entanto, que muitas vezes não queremos ouvir, não queremos entender, encontramos 1000 desculpas e seguimos o que nós ou o mundo diz que é o mais lucrativo ou que trará mais sucesso. É verdade, ó Deus, que nem sempre estamos prontas para atender o chamado que fazes a nós. Tem compaixão e paciência conosco. Dá-nos discernimento e orienta a nossa vida para ouvirmos tua voz, entendermos teu chamado, nos prepararmos adequadamente e viver a missão que pessoalmente confiaste a cada uma e a cada um de nós. Por Jesus Cristo. Amém. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Anuncia e anima o lema dessa semana, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Nesta confiança, vivamos o perdão de Deus, que transforma a nossa vida. Amém. Quando você foi batizado, Deus chamou você, publicamente, pelo nome. Ele chamou o seu nome e disse: "Você é minha filha amada. Você é meu filho amado." Glória a Deus que nos conhece e nos chama pelo nome, e diz: "Tu és meu, tu és minha." Glória. Rendemos a Ti, ó Deus, que tens um propósito de vida para cada uma e cada um de nós. Glória a Ti, Deus de bondade, que não desistes de nós e continuas a nos chamar para uma vida com sentido, mesmo quando fugimos ou resistimos ao Teu chamado. Glória a Ti, ó Trino Deus, que encontras diferentes formas para compreendermos o chamado que tens para a nossa vida. Glória a Ti, que nos dás identidade e dignidade. Glória. Rendemos a Ti, Trino Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Juntamos nossas mãos em oração. Oremos. Deus de amor, graças que nos conheces pelo nome.
e tens um propósito para a nossa vida. Abre nossos ouvidos, mentes e corações para compreendermos o chamado que nos fazes e assumirmos a tarefa que confias a cada uma e a cada um pessoalmente. Que tua palavra seja luz para orientar a nossa vida. Por Cristo Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho, segundo o evangelista Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Até aqui a palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, Deus chama, desperta e vocaciona. Não chama pessoas perfeitas, chama gente comum, assim como ouvimos no Evangelho deste dia. Gente imperfeita como Mateus, cobrador de impostos, como Paulo, perseguidor de cristãos. Chama gente como você e eu, com alegrias, falhas, dons e capacidades. Todos e todas temos lugar na casa e no reino de Deus. Deus chama e convida para pôr dons a serviço da missão. Como respondemos? Lutero ensinou que vocação é onde Deus nos coloca para servir ao próximo, no trabalho, na família, na política, na igreja, nos grupos das comunidades, enfim, onde nos envolvemos e atuamos dando testemunho. Mas hoje, nesse culto, início da Semana de Vocações na ICLB, queremos olhar para um chamado especial na igreja. Despertar pessoas para servir no ministério com ordenação, para a liderança comunitária, para o estudo da teologia. Mateus está sentado na coletoria. Era cobrador de impostos e visto como um traidor do povo. Era uma pessoa desprezada na sociedade de então. A última pessoa que mereceria ser e receber um chamado divino, pensamos nós hoje. E, no entanto, Jesus diz: siga-me. E Mateus se levanta e segue Jesus. Não discute,
não perde tempo, não apresenta desculpas, não pergunta sobre o plano de carreira. Ele se levanta com prontidão e com firmeza e segue Jesus. Deus chama pessoas onde e como estão, no meio da lida diária, no meio da sua profissão, em meio às dúvidas que muitas vezes nos assaltam. Não vim chamar justos, mas pecadores. Esse é o princípio vocacional luterano. Antes de qualquer obra, vem a graça do Senhor nosso Deus. Como nós seguimos quando somos chamados e chamadas? O que significa seguir Jesus hoje? Significa dizer sim para assumir uma função na diretoria da comunidade, no conselho da paróquia, no sínodo, nos grupos comunitários. Significa assumir a coordenação do grupo de jovens, a liderança do coral, mesmo sentindo insegurança. Significa sair da zona de conforto, das desculpas e colocar os pés no caminho do seguimento de Cristo, dispondo de dons para servir na seara do Senhor. Seguir Jesus significa reconhecer que Deus continua chamando pessoas para o ministério com ordenação. Pessoas comuns, com dons, com limitações, mas dispostas a colocar a sua vida a serviço da palavra, do cuidado, da missão e das comunidades. Responder a esse chamado é colocar-se a caminho em fé, confiança e serviço. Quando saímos de nossa posição, às vezes cômoda, vemos de outro ângulo. Antes, víamos o próximo como obstáculo. Depois, vemos alguém por quem Cristo morreu. Antes, víamos a igreja como prestadora de serviços. Depois, como corpo de Cristo, onde cada membro tem vocação e é relevante. Seguir Jesus é andar com Ele, é ter a vida moldada pelos seus passos e ensinamentos. No contexto luterano, seguir Jesus significa exercer nossa fé no lugar onde Deus nos colocou. Paulo, vimos em Romanos, faz perguntas que precisam ecoar em cada comunidade da ISLB. Como invocarão aquele em quem não creram? Se não houver líderes que anunciam a fé, a comunidade definha. Como crerão se não ouviram falar? Alguém precisa pregar, ensinar, testemunhar, exercer a liderança espiritual. Isso exige preparo teológico. Como ouvirão se não há quem pregue? Púlpitos vazios, conselhos desfalcados, grupos sem coordenação, sinais de quando novas vocações deixam de ser despertadas. Como pregarão se não forem enviados? Deus envia, mas precisa de disposição de pessoas em acolher o chamado e colocar-se a serviço. A ISLB precisa de gente disposta a acolher o envio, assumindo responsabilidades e colocando dons a serviço do reino de Deus. A Semana de Vocações desafia a falar sobre isso. Paulo declara: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Romanos capítulo 10, versículo 15. Quão formosos são os pés de quem estuda teologia, de quem aceita ser liderança, de quem diz: eis-me aqui. E são pés formosos porque levam esperança, alento ao coração abatido, promovem a fé e a confiança, acolhem a dor e o luto. São pés formosos porque caminham ao lado de quem sofre e proclamam a esperança que vem do Evangelho. Jesus concluiu: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 9, no versículo 13. O que é essa misericórdia? Não é um sentimento vago, é a atitude de Deus que vai ao encontro da pessoa pecadora, fragilizada,
que perdeu o sentido de vida da pessoa enlutada. É tratar a outra pessoa como Deus nos tratou em Cristo, com acolhida, com perdão e com vida nova. Na igreja, ninguém é pouco vocacionado ou menos espiritual. Em toda vocação, o critério é a fidelidade à misericórdia de Deus. Lutero ensina que Deus não dá ordens diretamente do céu. Ele age através da comunidade. Quem chama para o ministério é a igreja, reconhecendo os dons. Isso significa que cada comunidade é nascedouro de vocações. Nós precisamos olhar e identificar pessoas que podem ser despertadas e lapidadas para o estudo da teologia e para o exercício do ministério. Deus capacita quem chama. Não é mérito nosso, é graça. Por isso podemos ir com confiança, com alegria, não com peso, com esperança, não com medo. A ISLB não precisa de super-heróis ou super-heroínas. Precisa de gente como Mateus, imperfeita, mas que ouve o chamado de siga-me, de gente que se levanta e dispõe dons para a missão. Na ISLB, você pode servir por meio de um dos ministérios, catequético, diaconal, missionário ou pastoral. Cada um tem uma função específica, mas tem em comum o dar testemunho da boa nova, falar da graça e da bondade de Deus. A igreja tem formas de ajudar no custeio dos estudos, tem programas de acompanhamento e preparação, e o lugar de atuação de ministros e ministras pode acontecer nos mais diversos espaços, nas comunidades, nos hospitais, nas escolas, nas capelanias militares, nas instituições diaconais. Veja o depoimento de 2 ministros que falam sobre o seu chamado. Me chama para aprofundar a minha humanidade e, consequentemente, promover mais humanidade ao meu redor, me inserindo na sociedade, publicamente ou anonimamente, testemunhando da paz, da graça, também denunciando injustiças, preconceitos, violências. Mesmo com tantas limitações e fraquezas, eu sou motivado a amar e respeitar as pessoas. Assim foi enviado para servir na sua seara, diante de muitas situações difíceis como violências, injustiças sociais, preconceito, intolerâncias. E entendi que semear, servir, nessas situações se fazem necessários para que a transformação ocorra no tempo de Deus e para que seu reino cresça no meio e entre nós. E o chamado acontece muitas vezes de forma surpreendente, em qualquer idade e lugar. Vejamos o depoimento de 2 ministras. Minha vocação se deu primeiro exteriormente. Eu sempre participei da ISLB, fui batizada, participei do culto infantil, grupo de jovens, mas confesso que nunca me imaginei sendo pastora. Sempre fui muito comunicativa, mas não era algo que passava pela minha cabeça. E ali, pelos 18 anos, o pastor que estava na minha comunidade de origem comentou que achava que eu levava jeito para ser pastora. Aí fui conhecer a faculdade de teologia e no primeiro semestre eu já me apaixonei. Fiquei encantada com os livros, com a teologia e principalmente com esse amor de Cristo que transforma a nossa vida e que também é esperança de transformação para a nossa sociedade. Olá, meu nome é Juliana Ruaro Zakov, sou catequista ordenada na nossa igreja há 15 anos. O meu chamado à vocação aconteceu quando eu era orientadora do culto infantil entre os 12 aos 14 anos. Lá na comunidade, então, fui chamada e acolhida para estudar teologia. Depois, então, trabalhei em comunidades, escolas, tanto públicas quanto privadas, como a Rede Sinodal de Educação, e também hoje atuo na coordenação de Educação Cristã Contínua. Depois de ouvir esses testemunhos, fica evidente: Deus continua chamando pessoas reais,
com histórias reais, para servirem em sua missão. O futuro da igreja também passa pela coragem de novas pessoas dizerem sim ao chamado de Deus. Que esta semana de vocações desperte em nossa ISLB comunidades que incentivem, acompanhem e enviem novas pessoas para o ministério com ordenação. Porque o Evangelho ainda precisa ser anunciado e Deus continua chamando. Desafiamos você, irmão e irmã em Cristo. Ore pedindo para que tenha mais pessoas dispostas a assumir o ministério com ordenação. Converse com sua comunidade sobre pessoas jovens e adultas em vosso meio que têm o dom da liderança. Converse com confirmandos e confirmandas, com netos e netas, com filhos e filhas. Converse com seus sobrinhos e suas sobrinhas para que considerem estudar teologia em um dos centros de formação conveniados com a ISLB, Faculdades Este ou Faculdade Luterana de Teologia, nas modalidades presencial ou então educação à distância. Convidem para que se integrem na comunidade, nas diferentes tarefas da liderança. Comece onde você está. Amém. Cremos no Trino Deus, que nos conhece pelo nome. E em amor nos chama para a vida e nos confia um chamado especial. Confessemos a fé que nos move. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu sou Ana Kelly, participo da comunidade luterana de Manaus. Jesus nos ensina a amar e servir. Podemos viver em comunidade um com os outros e uma com as outras em comunhão e amor, e nos amar mutuamente. Viver assim é muito bom. Nós podemos expressar o amor de muitas maneiras na comunidade cristã. Uma delas é cuidar para que nada falte. Uma oportunidade de amar e servir é ofertar. E a oferta de hoje destina-se à missão realizada pelas comunidades do Sínodo da Amazônia. Aqui na Amazônia somos igreja e vivemos comunidade. A sua oferta amorosa e generosa nos ajuda a anunciar o Evangelho, amar as pessoas e a criação de Deus. Agradecemos a sua oferta e que Deus te abençoe. Participe do culto e oferte em sua comunidade de fé ou pelo aplicativo da ISLB, a Missão no Sínodo da Amazônia. Vamos nos unir em oração, na certeza de que o Deus que nos chama pelo nome nos ouve e atende conforme sua bondade. Oremos. Deus de amor, nós te agradecemos porque nos chamaste publicamente pelo nome em nosso batismo e segues nos chamando para um propósito de vida. Agradecemos por estares ao nosso lado quando as dúvidas nos sobrevêm e por não desistires de nós mesmo quando fugimos do chamado que fazes para nós. Agradecemos ao Deus de bondade pelas muitas pessoas que de formas diferentes vivem sua vocação na igreja e no mundo.
e com seus dons e o seu tempo se dedicam à construção de um mundo mais justo, de paz e amor. Agradecemos, Deus bondoso, porque continuas chamando pessoas para o ministério com ordenação em tua igreja. Nessa semana em que celebramos o Dia das Ministras e dos Ministros, nós te louvamos pela vida, pela dedicação e pelo testemunho de pastoras, pastores, diáconos, diáconas, diaconisas, catequistas, missionários e missionárias que servem em nossa IECLB. Sustenta-os em sua caminhada, renova-lhes a alegria do chamado, fortalece-os nos desafios do ministério e cerca-os de comunidades que saibam acolher, apoiar e compartilhar a missão. Desperta também novas vocações para o teu serviço, para que a tua igreja continue anunciando o Evangelho e testemunhando o teu amor no mundo. Intercedemos por todas as pessoas que se sentem confusas quanto à sua vocação, que sentem que a sua vida não tem sentido. Alcança-as com tua graça e ajuda-as a compreender o propósito que tens para as suas vidas. Desperta em nós a coragem e a disposição em ouvir o chamado que tens para cada um e cada uma de nós. Também para o ministério com ordenação em tua igreja. Oramos pelas ministras e pelos ministros de nossa IECLB, para que continuem firmes em sua vocação. Concede-lhes sabedoria, saúde e alegria. Intercedemos pelas lideranças e membros, para que, comprometidos com o chamado que lhes fazes, continuem servindo, impulsionando comunidades vivas e missionárias. Oramos por todas as autoridades, pedindo que as capacites e orientes para o cumprimento digno e correto das suas funções. Oramos pela paz no mundo e pelo diálogo a respeito entre as nações. Intercedemos pelas pessoas enfermas, para que sintam tua presença amorosa ao seu lado. Abraça as pessoas enlutadas, ó Deus, e consola-as com tua presença restauradora. Confiamos em ti a oração que está em nosso coração. Como teus filhos e tuas filhas oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fomos todos criados por mãos cuidadosas, moldados e livres à imagem de Deus. A vida Ele supre de luz e sustento, sinais da presença, saudade de Deus. Sinais da presença, saudade de Deus. Fomos todos chamados por voz calorosa, que inspira confiança, nos fala de amor. A água nos chama a um novo começo, entrega confiante nos braços de Deus. Entrega confiante nos braços de Recebam a bênção do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Trino Deus, que te chama pelo nome, te acompanha em todos os momentos, te fortaleça em tua vocação e te conduza a viver o propósito que te confiou. Assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus chama você pelo nome para um propósito de vida. Sigamos na confiança que Deus nos acompanha e que nos ajuda a compreender o seu chamado. Sirvamos a Deus a partir da nossa vocação, também para o ministério com ordenação na ISLB. Amém.